Sejam muito bem-vindos a mais um Sofá da Fofa. E hoje eu estou com uma artista plástica, que ela é maravilhosa, a Rúbia. Ela acabou de pintar toda a clínica e ficou a coisa mais linda. Meu Deus, seja muito bem-vinda, Rúbia. Obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz e honrada de estar aqui. E obrigada pelos elogios, a clínica ficou realmente muito linda. Transformadora. A grande transformação começa aqui, na clínica Dária e com a Rúbia. Fala um pouquinho, Rúbia, você fez uma transição de carreira, né? Fiz. Como que aconteceu tudo isso? Porque, fala um pouquinho de antes, né? Sim. E aí a gente entrar nesse novo momento da sua vida, que eu acho que eu transformo vidas e você transforma ambientes. Ai, com certeza. Impacto vidas também, né? Impacta vidas. Que eu faço. Porque, nossa, eu fiquei assim, meu Deus. Ai, que alegria, Val. Então, hoje eu trabalho com arte, né? Sou artista plástica. Eu me considero artista desde quando eu nasci, né? Desde criança. Sempre me considerei aí artista, porque sempre amei muito tudo que era voltado para arte. Então, esse meu lado criativo, ele sempre existiu, assim, né? Dentro de mim. Eu trabalhei na área da educação por muitos anos, né? Então, sou formada em pedagogia. O meu último trabalho registrado, né, como CLT, foi em uma das melhores escolas de São Paulo, onde eu trabalhei por mais de 10 anos. Ah, é? Qual é? Isso, na escola. E eu entrei lá como estagiária, finalizando a faculdade, né, de pedagogia, e aí virei assistente de sala, virei professora e um tempo depois virei coordenadora de educação infantil. Então, eu tive aí uma jornada muito linda, muito importante, né, na minha vida, minha bagagem, parte da minha bagagem vem aí dessa minha experiência nessa escola e nas outras escolas que eu trabalhei, mas decidi fazer uma transição de carreira, né. Mas só um minutinho. Claro. E antes, você gostava de lidar com as crianças? Como que foi antes de você, só um pulinho antes de você ir para pro que você está apaixonada hoje? Porque você que escolheu, como que foi? Tá. Bom, eu trabalhava na sala de aula, né? Eu era professora. E eu amava trabalhar com as crianças, amava muito, assim, porque eu inventava muitas coisas com elas, né? Além de toda a parte que eu tinha que seguir, né? Da instituição, eu tinha muita liberdade para criar muitas coisas com as crianças. Então eu amava muito esses momentos com as crianças também. Quando eu entrei num outro cargo, que foi o cargo da coordenação, eu passei a lidar mais com os pais dos alunos do que com o dia a dia, né, e a rotina ali na sala de aula com as crianças. Claro que eu estava presente, com certeza, eu estava presente ali com as crianças, mas eu passei a trabalhar com uma parte um pouquinho mais burocrática. Então foi ali que eu senti que eu precisava resgatar um pouquinho mais esse meu lado, essa liberdade para criar, né, esse meu lado mais artístico. Então, aí veio aquele ponto de interrogação grande. E na verdade assim, foi bem meio a pandemia, quando vieram muitos questionamentos para mim, né. Então, claro que eu tinha espaço também para criar por lá. Eu tinha bastante espaço para inventar, para criar, para inovar, com certeza. E era o meu grande destaque, né, na escola. Era o meu grande destaque, essa parte da criatividade, de inventar coisas, enfim. Mas, quando a gente viveu uma pandemia, isso com certeza abalou todo mundo, e comigo não foi diferente, eu me questionei um pouco sobre a minha rotina, sobre a minha vida, me aprofundei muito em processos de autoconhecimento. Fui em busca ali da minha essência, e aí resgatei a Rúbia criança, o que a Rúbia mais amava fazer, o que sempre me acompanhou desde a infância, que, sem sombra de dúvidas, eram coisas ligadas à arte, né? Então foi ali que então não foi só a mudança do cargo lá dentro, mas foi tudo isso que acabou mexendo muito comigo, e foi ali que eu tive o grande desejo de fazer uma transição de carreira. Mas como você pode imaginar, não foi nada fácil, né? Foi um desafio. Nunca é. E é assim, e quando você faz uma transição de carreira, aparecem muitas coisas para que você não faça, né?
Na verdade, apareceu quando eu fiz a transição de carreira, que eu trabalhei no ramo de automóvel e resolvi, era CLT 25 anos, e resolvi sair e ter a liberdade de ser empresária, apareceu muitas dificuldades. A primeira, eu tive que fazer uma cirurgia na coluna. A segunda, no meio de que eu estou abrindo a clínica, aparece o problema do meu olho. Tudo para você desistir. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente só tem que avançar, porque a única coisa que a gente vai ter liberdade é se a gente ter a nossa própria empresa, é fazer o que a gente gosta. Quando eu era criança, eu vivia em roda de amigos, pequenininha, eu gostava de estar com gente, eu falo que eu sou gentista, eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar conversando com pessoas, né? E estar aqui hoje com você é um prazer, estar conhecendo a sua história e você falando da sua essência é muito lindo. E as pessoas têm mesmo que procurar a essência, porque se você voltar quando você é criança, você começa a descobrir quem é você, aonde você quer estar, né? Sim, com certeza. E aí você falou assim, vou mudar. Pois é. E aí as dificuldades. Não foi um processo assim tão fácil e tão rápido, né? Então, quando eu pensei assim na transição de carreira, eu já tinha experimentado a arte, que é o meu principal trabalho hoje, que é a arte em parede. Então, eu sou muralista, faço pintura artística em parede e faço pintura em várias outras superfícies, né? Mas a pintura em parede é o meu principal trabalho com arte. Então, eu já tinha experimentado disso, já tinha feito alguns cursos, já tinha feito em casa, já tinha feito na casa de alguns amigos. E aí eu tive uma situação assim que foi uma situação muito marcante na minha vida, porque eu estava criando um portfólio para fazer, já na intenção de fazer essa transição de carreira. E na criação desse portfólio, eram os meus primeiros trabalhos, eu estava presenteando os meus amigos, a minha família. E eu fiz uma arte na casa de um casal de amigos que eu amo demais, eu sou madrinha de casamento deles. E era um presente, e no final desse trabalho, eles quiseram me pagar. E aí ficou aquela situação, não, mas é um presente, não, Rubia, mas o seu trabalho precisa ser valorizado. E aí eu ouvi isso de uma pessoa de fora, sabe, uma valorização. E aquilo mexeu muito comigo, né? Eu nunca tinha feito uma pintura em parede e recebido, né, um valor por isso. E não tem problema nenhum porque eu trabalho com algo, que praticamente se eu pudesse fazer de graça, eu faria de graça, mas é que hoje é meu trabalho. Mas onde eu mato essa vontade é quando eu faço as minhas artes voluntárias. Mas é um trabalho que é tão prazeroso, que é aquela coisa que, nossa, é tão gostoso que eu faço até de graça, sabe? Então eu estava vivendo um pouco essa transição também do hobby para algo que era um hobby, mas que eu estava tornando eu ia tornar a minha fonte de renda, né, o meu trabalho. Então quando isso aconteceu e esse casal de amigos fez questão de me pagar, e aí no fim eu aceitei esse pagamento, eu falei assim, meu Deus, virou uma chavinha assim para mim. Em um outro momento da minha vida eu já tinha tido uma situação também voltada a empreendedorismo, que eu conto já para você, que eu também tive essa valorização externa. E essa foi uma situação que aconteceu comigo justamente para... hoje eu realmente, eu sou a primeira pessoa a me valorizar. Eu sou a primeira pessoa a me valorizar. Eu sou uma pessoa que eu não peço desconto no trabalho de ninguém, até porque eu não quero também ninguém pedindo desconto. Não, isso você pode pedir. Eu negocio tudo. Eu não negocio. Então eu tenho um pouco dessa filosofia, sabe? E aí eu tive essa situação que esse casal valorizou o meu trabalho nesse sentido, e aí foi uma virada de chave para mim. Bom, aí eu montei um portfólio, divulguei esse portfólio primeiramente no meu condomínio, aí depois mandei para alguns amigos, eles compartilharam e foram surgindo os primeiros trabalhos. Quando eu me vi ali com um fluxo de agendamento nos finais de semana, um fluxo mais intenso, então eu trabalhava de segunda a sexta no colégio, e aí eu me vi trabalhando praticamente todo final de semana pintando parede. Aí eu falei assim, isso aqui é um sinal. Isso aqui é um grande sinal, né? Então eu
vi essa situação, avaliei minha agenda, porque isso é um ponto pra gente olhar numa transição de carreira. Não dá pra gente fazer nenhuma loucura, né, de largar algo que você tem ali certinho, todo mês e tudo mais, né, pra algo que você não tem um mínimo preparo. Então eu me preparei em vários sentidos e um deles foi essa questão da agenda também. Eu esperei sentir um fluxo na minha agenda para fazer essa transição, para me sentir segura, para fazer essa transição de carreira. Então depois que eu senti esse fluxo de agendamento, isso me deu um gás, assim, uma coragem a mais. Mas para eu ter esse fluxo de agendamento, eu também bati muito de porta em porta, fiz parcerias, nossa, eu fiz e aconteci, sabe? Mostrou seu trabalho. Mostrei meu trabalho. Então eu não fiquei parada, sentada, esperando as coisas acontecerem. Eu fui muito atrás e é algo que eu faço hoje. Acho que também a gente empreendendo, a gente tem a liberdade, mas a gente também não para, né? Não para. Não acha que você vai trabalhar menos, não, viu? Eu trabalho igual ou mais agora sendo empresária do que... Não, apesar que eu também trabalhava muito, então eu sou meio fora da casinha. Eu trabalhava muito minha filha também, agora eu trabalho demais, mas eu sinto que, acho que quando é no nosso negócio, é diferente, né? É diferente. Pra mim não tem sábado, domingo, feriado, eu que encaixo. Aí eu tenho a liberdade também de tirar uma segunda-feira linda e fazer um dia de folga, né? A gente merece. Sexta-feira, sim. Bom, voltando para a parte da transição, então eu senti muito disso, tive um apoio muito grande também em casa, né? Eu tenho um parceiro que a gente está junto há 10 anos e foi fundamental esse apoio dele, esse incentivo dele para a minha transição. E aí conversei na instituição que eu trabalhava, eles me apoiaram muito, eu deixei as portas super abertas lá, eles me apoiaram demais, sentiram muito a minha saída também. Eu imagino. Mas eu já voltei lá para fazer pintura em parede, para fazer oficina de arte, então assim, tenho esse contato, né, com a escola, com as crianças ainda, e faz toda a diferença para mim, né, isso também, com certeza. Com certeza. E quando a gente encontra o nosso propósito, porque você está encontrando o seu propósito, né, na pintura. Sim. E quando a gente encontra o nosso propósito, você começa a transbordar na vida de outras pessoas, né? Com certeza. Igual ali, quantas vidas na Clínica Dara a gente não vai impactar com a sua pintura, porque deitar para fazer um procedimento lá, sentar para fazer um procedimento lá e olhar aquelas paredes lindas, maravilhosas que ficaram, surpreende. Antes de mais nada, gente, aproveita, dá um like, compartilha, ajuda a Fofa, por favor. Boa. Val, eu tive uma experiência, eu tive uma experiência antes lá na Clínica Dara, né, sem a pintura, e tive a experiência já depois, né, depois da pintura. Como que foi? Olha, primeiro que a gente entra na clínica, a clínica é maravilhosa, né, então a gente já é muito abraçado tanto pelo atendimento das meninas, como também por toda essa sensação de bem-estar mesmo, né, que tem no ambiente. E quando eu entrei na sala... É um toque diferente, não é? E eu fiz o procedimento, eu fiquei olhando muito pro teto, né, tanto é que eu puxei a parte, né, de alguns elementos pro teto. E aí eu até comentei, eu falei assim, faria uma pintura aqui, faria diferença a minha arte aqui nessa sala, nesse consultório. E de fato fez. Foi você que deu a sugestão, né? Eu que já olhei e falei assim, nossa, faria diferença a minha arte aqui nessa sala toda branquinha e todo o espaço, né? E fez, Rúbia, ficou muito lindo. E aí agora, quais são os próximos caminhos? Você saiu, fez a transição de carreira, quais são os próximos caminhos? Então, fiz essa transição de carreira, né, tão desafiadora, estou aí vivendo meu 4º ano exclusivamente com arte, né, então tem quase 4 anos que eu saí da instituição. Já tudo isso? Já, tudo isso. E foram assim, anos bem desafiadores, altos e baixos, mas é isso, acho que o segredo realmente foi todo o planejamento mesmo, né, a gente se preparar
mentalmente, financeiramente, emocionalmente, tudo isso. Espiritualmente. Espiritualmente, porque com certeza, sem fé, nada vai, com certeza. E você até contou, Val, da situação que parece que tudo impede ali da gente fazer de fato. Eu tive uma situação na minha transição de carreira, mas foi logo após que eu saí da instituição. Então, como eu falei, né, eu tive bastante o apoio do meu parceiro. Então eu saí da escola em dezembro, foi meu último mês de trabalho. Em janeiro a gente estava ali começando um ano que eu já estava com uma agenda organizada, me planejando os próximos meses e contando com certeza com o apoio do meu parceiro na nossa vida, né? Com certeza. Uma parceria de 10 anos na nossa vida. E ele foi mandado embora do trabalho dele, que ele já estava há anos, também teve um corte na empresa, né? E ele era um funcionário que já estava lá há muito tempo. Então a gente passou por esse desafio logo no começo, nós dois, né? Então Aí os dois. A gente se olhou e não acreditava no que estava acontecendo, mas a gente sabia que tudo no fim ia dar certo, né? Porque somos do corre e os dois no corre e não tinha como dar errado. Então hoje ele está super bem na empresa dele, foi bom também porque começou a empreender. Ele é empreendedor? Nossa, sim. foi ótimo então. Começou a empreender junto com o pai dele e eu acho que eu tive também como se fosse um impulso ainda maior, sabe? Nesse primeiro ano vivendo exclusivamente da arte. Bom, então estou no meu 4º ano, trabalhando com as minhas habilidades. As próximas etapas, né, que vem pela frente, aí já vivi bastante coisa, bastante desafios, bastante experiências incríveis, mas agora eu estou montando meu ateliê depois de 4 anos, vou até beber uma aguinha. Eu estou montando meu ateliê, Val, depois de 4 anos de muita luta, muita tinta, muita fé na tinta. Muita determinação. Nossa, demais. Então, assim, eu estou muito feliz, orgulhosa, assim, desse passo que eu estou dando, né? Que também foi um passo de muita coragem, né? Ainda é. Com certeza. Mas o que eu tenho para, assim, só para abrir um parênteses aí, vem várias coisas para nos paralisar, né? Você está falando ele foi mandado embora, tinha te apoiado e de repente, mas ó, você viu, ele seguiu outro caminho, sim, abriu outro horizonte. Então, a gente não pode, o mais importante é não parar. Eu estou abrindo a empresa agora, vai ter desafio? Vai ter gastos, vai ter tudo, mas você não pode parar. Porque você já sabe, sim, como que como que tudo. E quem gera valor na empresa de outro, não tem como você não gerar valor na sua empresa. Foi essa a conta básica que eu fiz, né? Foi essa conta básica que eu fiz mesmo, sabe? Eu tinha realmente um trabalho muito excelente lá na escola. E eu tava fluindo nessa agenda de final de semana, eu falei, se eu me dedicar do jeito que eu me dedico aqui pro meu negócio de segunda a sexta, eu vou ter um trabalho excelente aqui também. Com certeza. Com resultados excelentes. E fora toda a vivência, toda a experiência de se arriscar, né? De viver algo que você sonha. É muito sobre coragem mesmo, né? E planejamento. Não dá e pra determinação. Fazer... Isso, não dá pra fazer nenhuma loucura. Mas e agora? Como que é esse projeto? Conta um pouquinho pra gente como que vai ser. Tá, vou contar. Então, assim, o ateliê dos meus sonhos, né? Primeiro que eu pensei em entrar no ateliê, assim, logo que eu encontrei, ele fica aqui no Ipiranga. É uma salinha, super acolhedora, logo na estrutura dela, que eu vi a estrutura dessa sala, eu já me apaixonei. E aí eu encontrei esse espaço aqui no Ipiranga e pensei, bom, vou entrar com o que eu tenho, vou levar a mesa de jantar de casa que eu prometi pro Matheus, que ela tá toda manchada de tinta, e eu prometi que o dia que eu tivesse um ateliê eu ia levar a mesa. Tem um sofá também de módulos que eu jurei que eu ia levar ele pro meu ateliê quando eu tivesse um ateliê. E aí quando eu me vi assim, realmente encarando essa nova etapa, eu falei, eu vou fazer do jeito que merece ser feito. Nada de mesa já manchada. Então você não vai levar a mesa? Não, vamos comprar uma nova mesa para casa, mas eu vou com tudo novo, então tudo bem planejadinho. Eu fiz um projeto com um designer maravilhoso.
Eu estou para inaugurar, quero te receber lá com certeza, você e as meninas da Zara. Estou para inaugurar esse espaço e os meus planos nesse espaço de realmente fazer e acontecer. Então, desde experimentar diversos outros tipos de arte, né? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Os meus cursos de artes que eu faço frequentemente, eles não são ligados mais à arte em parede, mas eles são ligados a tudo que envolve arte. Então, tapeçaria, bordado, cerâmica, lettering, tudo que não é direcionado ao que eu trabalho, mas é direcionado à arte. Eu estou sempre experimentando. Eu vou fazer, inclusive, agora um curso de grafite, de realismo, que é uma experiência, assim, eu já trabalhei com spray, já fiz várias pinturas em parede com spray, que é um outro tipo de material, né, do que a tinta e o pincel, mas eu tenho muita vontade de aprender a fazer realismo e eu só faço na acrílica, eu tenho muita vontade de fazer no spray. Aí eu vou fazer um curso e aí eu vou ficando boa, primeiro a gente começa, né, e depois vai se aperfeiçoando. E aí eu tenho esse curso agora e a minha ideia com a ateliê é experimentar, continuar experimentando diversas formas de arte. E você tem vontade de dar aula ou não? Tem, né? Porque você... Eu tenho muita vontade. Você vai ter um espaço para que faça isso? Ah, sim. Eu tenho uma mesona linda, maravilhosa lá, me aguardando sem mancha de tinta ainda, né? Ainda. Mas eu quero fazer oficinas por lá, né? Oficinas criativas, oficinas de arte em parede. Quero ensinar tudo que eu aprendi aí na raça nesses últimos 6 anos, né? Que são 6 anos já que eu pinto parede, eu faço arte em parede. E quero contar um pouco da minha história, quero inspirar as pessoas, quero ensinar técnicas, né? Técnicas que se eu tivesse aprendido lá atrás, no começo, teriam com certeza facilitado um pouquinho mais o meu trabalho. E quero trocar também sobre empreendedorismo, sobre a arte como uma forma de um trabalho, né? Não só de um hobby. Não, e pelo contrário, né? Eu transformei o meu hobby no meu trabalho, né? E é muito delicado isso. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente faz isso, a gente corre o risco daquilo não ser mais um hobby pra gente, né? Daquilo realmente não ser mais... A gente tem aquela... como se fosse aquela obrigação, né? E eu gosto da liberdade, de criar arte com liberdade, né? Claro, quando a gente faz ali trabalhos em parcerias com grandes empresas e com marcas, a gente também respeita todas as regras, a identidade e tudo mais, mas é muito bom colocar aquela nossa pitadinha de criatividade, e inventar e abusar. A delicadeza, o cuidado. Na Dara eu tive bastante liberdade de criação, viu? Foi muito lindo, ficou lindo. Sabe o que é? Eu acho que isso, eu acho que já falei aqui, mas é identificar o nosso propósito. Quando você alcança seu propósito, você começa a transbordar na vida das pessoas e impactar vidas, né? Que eu acho que aqui, o que, pra mim hoje, o que resume minha vida, eu quero servir o maior número de pessoas possíveis, impactar mesmo, poder, do mesmo jeito que eu fui transformada pela renovação da minha mente, eu gostaria de passar um pouquinho. Então, hoje você está passando uma coisa que você transformou também sua mente, né? Na verdade, você foi transformada pela renovação da sua mente e você se permitiu, porque a gente tem que se permitir, tem que acreditar que vai dar certo e fazer, porque não adianta a gente ficar esperando cair do céu, que não vai cair. A prosperidade está ali. Se você estiver caminhando, ela vai te pegar. Se você estiver parado, ela não vai te pegar. Sim. Então, você não vai ser próspero se você estiver parado. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Então, a gente tem que saber que... E a prosperidade, é dinheiro? Não, não é só dinheiro, né? É muito mais que dinheiro, né? O dinheiro é uma energia de troca. Você faz, você recebe. Você não faz, você não recebe. E essa foi a grande virada de chave. Essa foi a grande virada de chave de não desistir. Não é simples assim. Exato, porque eu sei o valor do meu trabalho e sei o quanto ele pode realmente transformar, impactar vidas. E eu sei que eu sempre acreditei que o meu trabalho ia chegar exatamente para quem tinha que chegar, para pessoas que tinham que ter contato com a minha arte.
E com certeza desistir não dá nem para ser opção, né? E você percebe que quando você pegou e fez alguns serviços, mas que, na verdade, tudo que você tem, coloca energia, você vai receber de volta. Não tem como. Não tem como, isso vai voltar para você de alguma forma. A única coisa que só não volta se você desistir antes. E a maioria das pessoas está chegando no fim e desiste. Sim, às vezes está chegando tão pertinho e não sabe, tão pertinho, estava perto de chegar e falar assim, não, vou desistir. Sim. Então assim, não pode desistir, porque se você persistir, você vai chegar aonde você precisa. E a prosperidade é você ter saúde, você cuidar da sua saúde, é você ter felicidade, você ter momentos de prazer. Aquilo te dá momentos de prazer também, tudo que te dá prazer, né? Porque a gente tem que estar feliz, porque Deus quis a gente assim, entendeu? Então eu gosto muito do que eu faço hoje, eu estou feliz de estar conversando com pessoas, eu quero impactar outras vidas com a sua vida, entendeu? Porque a sua história é bonita e o seu trabalho é bonito, então as pessoas têm que saber, entendeu? Não, é que aconteceu também uma situação muito pontual na minha vida e muito marcante, que foi realmente no momento que eu estava num fluxo de trabalho mais tranquilo, digamos assim, porque a vida do artista é sempre correndo muito atrás. Então eu estava num fluxo de trabalho, digamos assim, mais tranquilo. E desde foi no começo do ano, mais ou menos, que aconteceu essa situação, e no final do ano anterior, eu estava procurando lugares para doar minha arte, então procurando instituições sérias para fazer a doação da minha arte. Bom, foi muito difícil encontrar, eu estava quase desistindo, porque muitos processos, né? Muita burocracia para você simplesmente doar o seu trabalho para quem precisa. E no fim eu joguei tanto isso para o universo, eu quis tanto isso, que eu tive uma situação muito pontual, assim, muito marcante na minha vida, que foi a seguinte: um convite para fazer uma arte voluntária num hospital municipal, né? O Hospital Municipal Vila Santa Catarina, ali no Jabaquara. E a partir desse trabalho que eu fiz voluntário no Hospital Municipal, numa UTI pediátrica, coisa mais linda, fiz uma temática de circo, ficou a coisa mais linda. A partir desse trabalho, dessa doação que eu fiz, sem nem imaginar, nem passar pela minha cabeça, eu fui chamada para vários outros trabalhos mesmo, trabalhos que eu digo assim, trabalhos remunerados, em um dos melhores hospitais, né? No melhor hospital da América Latina, que é o Albert Einstein. Então, que chique! Muito, né? Então eu falo isso assim com muito orgulho e acho que isso acaba que é um exemplo também para... Enfim, eu não deixo de fazer voluntário, eu tenho aí garantido minha agenda de voluntário, a cada 2 meses pelo menos eu tento encaixar um, dependendo do tamanho dele, né, para instituições, porque um voluntário mudou completamente o rumo das coisas, a minha vida e oportunidades, e entregar arte também para toda a rede de hospitais do Einstein, foi transformador, assim, eu morro de orgulho. Eu também. E a minha família... Tenho mais orgulho ainda. E a minha família toda praticamente da área da saúde, eu fui a única que fugi, hoje eu me vejo muito trabalhando dentro do hospital pintando, né? Então, é isso, essa é mais uma etapa aí, uma parte da minha história, que também tem muito a ver com fé, porque eu pedi muito, Deus, coloca no meu caminho, abra portas para mim. E ele faz, de lugares que estão esperando pelo meu trabalho, de lugares que precisam exatamente do que eu tenho para entregar. Que lindo. Eu fico arrepiada. Eu também, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, até hoje, já vai fazer 2 anos de parceria com o hospital, até hoje eu entrego trabalhos, assim, maravilhosos, artes autorais, exclusivas, para o melhor hospital da América Latina. Então, isso é magnífico, né? Bom, é isso, né? Nada disso aconteceria se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo, lá no meu primeiro mês, vivendo exclusivamente da arte. Porque eu poderia voltar na escola e falar, olha, tô desesperada. Ainda bem. Né? Então. A Clínica Dara também faz um trabalho. Eu tenho vários procedimentos que eu atendo
A pessoa que quiser tratamento na clínica da área, ela vai fazer, porque eu tenho como fazer alguns descontos, né? Então, toda pessoa que chega lá, se ela não tem condições de fazer, eu vou atender. Sempre tem que pagar alguma coisa, porque é energia de troca, né? Mas eu faço um trabalho diferenciado. Eu também entrei em vários lugares, eu fui para fiz vários eventos onde a gente apareceu com a clínica Dara. Então eu acho que eu sou a favor de estar entrando em outros lugares, mostrando o seu trabalho, porque você impactando vidas, com certeza você vai ter o retorno. Então eu também faço esse trabalho que você fez e dá super resultado. Sim. Eu indico para todo mundo fazer. E foi muito mágico assim, né? Porque foi isso, aconteceu um inesperado de uma ação que eu estava há meses tentando. Parece que todas não estavam dando certo e não era realmente para dar, né? Meu primeiro voluntário tinha que ser ali abrindo com chave de ouro para essa oportunidade que surgiu para mim. Na verdade, você criou, você foi esperado, sim. É verdade, Val. Rúbia, é sua história, tudo que você passou com a sua história, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão tentando, que estão iniciando, que têm vontade. Eu acho que você é nova, teve coragem de fazer uma transição de carreira nova, né? Então, eu acho que você tem que deixar uma mensagem. Bom, acho que a minha mensagem assim, principal em relação a se você tem interesse de fazer uma transição de carreira, é o que eu falei aqui e repeti algumas vezes, né? Se planeje, né? Então explore aí esse novo espaço que você quer se aventurar, converse com pessoas, né? Pessoas que já têm experiência nessa área, seja ela qual for. Acredite, né? Se programe aí emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, acredite e depois que começar não desista, que as coisas vão fluir. Então acho que essa é a minha mensagem principal, assim, não desistir. Eu também deixo essa mensagem que às vezes aparecem coisas para a gente desistir, mas que com certeza você está chegando no final, então não desista. É verdade, no final e no começo, né? De uma nova de uma nova história, de uma nova era. Nossa, que coisa boa falar com você. Você passa uma coisa boa, exatamente como a sua arte, entendeu? Obrigada, Val, você Parabéns, também. que coisa linda. Estou muito feliz de estar aqui. Muito linda, eu também estou feliz, muito feliz mesmo, por tudo, pelo que você fez pela Clínica Dara, por estar aqui comigo. A gente tem que mostrar para todo mundo, com certeza, a gente vai fazer um videozinho, eu acho que a gente tem um vídeo lá da clínica e eu gostaria que colocasse junto aqui no sofá da Fofa. Tá bom. Tá bom? Depois eu te mando também algum pintando, eu gravei alguns takes lá, eu acho. E agora, muito obrigada por ter participado. Obrigada, foi um prazer. Curtem, compartilhe e ajuda a Fofa. Obrigada.